Pessoal, hoje a gente está aqui para fazer um vídeo diferente do que a gente costuma fazer. Nós vamos responder a tag 50 fatos sobre mim. Na verdade, como somos duas, né, vão ser 25 fatos para cada uma. E a gente achou interessante responder essa tag porque depois que nós respondemos aquela tag dona de casa, muitas de vocês pediram pra gente fazer mais vídeos desse tipo. Então a gente escolheu essa tag aí e vamos lá. Eu nasci no dia 13 de outubro de 1975. Façam aí as contas para vocês saberem a minha idade. Eu tenho 36 anos. Eu fui nascer na cidade de Formiga, Minas Gerais. Eu nasci em Porto Alegre e vivi lá praticamente toda a minha vida. Eu sou a caçula de 3 irmãos e tenho também uma irmã extra que é do primeiro casamento do meu pai, é mais velha também. Eu sou filha única da minha mãe, mas eu tenho 4 irmãos por parte de pai. 3 irmãos e uma irmã. Eu conheci meu pai aos 12 anos. E se você achou interessante essa minha história, eu escrevi sobre isso lá no blog. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E aí, se você tem interesse por essas histórias familiares, vai lá dar uma olhada, tá bom? Quando eu tinha ainda assim alguns meses de vida, né, a minha família se mudou do Rio de Janeiro para a cidade de Angra dos Reis, onde meu pai foi trabalhar numa ilha. Era uma ilha particular, muito bonita. A gente vivia lá, tinha liberdade para correr para todo lado. Eu era bem pequenininha quando fui para lá, aprendi a nadar cedo, porque a gente andava para lá e para cá de barco. Apesar da gente ter casa lá na cidade, a gente, quando éramos pequenos, passávamos muito tempo lá nessa ilha e era muito bom. Quando eu nasci, eu era carequinha. Vocês estão vendo assim esse monte de cabelo agora, mas quando eu nasci, eu era carequinha e tenho fotos assim, talvez eu com uns 2 anos, também sem, como se fosse assim um recém-nascido, com um pouquinho, só uma penugenzinha. Minha mãe diz que o meu apelido na época entre a família era Kojak. E Kojak era um personagem, né, de uma série americana que dava na televisão na época. Ele era um detetive e era, como vocês podem imaginar, totalmente careca. Bom, eu fui daquelas adolescentes que tinha cabelão, sabe? Aquelas lá na cintura. E deve ter sido trauma, porque minha mãe cortava sempre o meu cabelo bem curtinho. Se eu pegasse piolho, ela cortava aqui. Então, conforme eu cresci, eu queria deixar meu cabelo grande. E eu adorava. Eu tinha um pouco de medo de ir no cabeleireiro, porque eu morria de medo que ela cortasse demais o meu cabelo. Eu sou daquela época que teve uma fase que se tu fizesse rabo de cavalo, tinha gente que roubava no centro, pegava e cortava. Eu não sei se você chegou a conhecer essa época, ou se na sua cidade tinha, mas lá no centro de Porto Alegre tava rolando uma história assim. Então eu morria de medo quando eu fazia o rabo de cavalo de pensar que alguém pudesse vir por trás e cortar meu cabelo. Olha só, né? Mas hoje eu já não tenho mais esse problema, já cortei meu cabelo bem curtinho. Então, já cortei várias vezes, então agora que tá ficando quente, provavelmente eu tô estudando uma possibilidade de algum corte e tal. Talvez nos próximos vídeos vocês vão me ver aí com um cabelo diferente, um cabelo mais curto. Eu sempre gostei de fazer esporte e quando eu era mais nova, assim, na escola, na época de escola, eu entrava em tudo quanto é equipe que me aceitava, né, de esporte. Fiz natação, fiz handebol, basquete e ginástica olímpica. Quando eu era criança, eu era assim muito magrinha e então a minha mãe me dava muitas vezes biotônico Fontoura. Eu sou dessa geração biotônico Fontoura e esse tônico só foi fazer efeito depois dos 30 anos. Tá fazendo efeito até hoje, gente, porque haja apetite, não é brincadeira não. Diferentemente da Renata, eu nunca fui muito do esporte. O único esporte que eu fazia era na educação física. E também não fui uma adolescente gorda, mas também não fui uma adolescente magra. Eu era uma adolescente, assim, normal. Eu, claro, sempre me achava acima do meu peso, eu achava que eu podia ser magricela, sabe? Mas não é meu tipo físico, minha estrutura não é assim, tem uma estrutura grande. E atualmente eu tô um pouco acima do meu peso e tô aqui na luta pra emagrecer esses quilinhos. Quando eu tinha 12 anos, eu comecei a frequentar uma igreja evangélica. Eu também sou cristã e, coincidentemente, eu me batizei aos 12 anos. Eu comecei a usar óculos também aos 12 anos. Quando eu era adolescente, eu fiz 2 anos de teclado. Eu toco violão.
Eu sou formada em psicologia, só que eu nunca exerci a minha profissão. Eu vim para a Itália 12 dias depois que eu me formei. Então, por aí você já pode imaginar por que, né, que eu não exerci a minha profissão. E dentro da área da psicologia, o setor que eu me encontrei na psicologia foi a mediação familiar, que talvez para quem é de fora não seja tão conhecido, mas é um psicólogo que trabalha normalmente junto com o profissional do direito, com o advogado, e a gente atende famílias, normalmente casais que estão em busca da separação ou que já têm filhos e querem tentar entrar num acordo sem entrar no litígio, né? Então é uma forma um pouco mais amigável de tentar entrar num acordo. Essa área era a área assim, que eu era bem apaixonada, até quando eu cheguei aqui na Itália. Aqui na Itália, em Portugal, na França, são locais onde a mediação familiar é bastante desenvolvida. No Brasil não era tanto, pelo menos na época em que eu me formei, era algo que estava crescendo. Hoje, atualmente, eu acho que está um pouco mais desenvolvida sim. Mas, quem sabe, no futuro eu resolvo fazer alguma coisa nessa área. Quando eu terminei o ensino médio, eu fui estudar, fui fazer o curso de bacharel em teologia em regime de internato. E por conta de uma amizade que eu fiz lá no seminário, eu fui conhecer o Acre, né? Nunca tive a pretensão de conhecer o Acre e fui lá conhecer, fui em Rio Branco e gostei muito. Foi lá no Brasil, foi o lugar mais distante que eu fui com relação ao Rio de Janeiro, que era onde eu morava, né? E foi bem bacana, bem legal. Se você é do Acre, né, dá um joinha aí. E gostei muito de conhecer a capital. Espero um dia poder voltar lá, porque essa minha amiga ainda mora lá com a família dela. Eu já morei na Inglaterra em 2 momentos diferentes da minha vida. Eu sou sonâmbula e tenho bruxismo. Eu me considero uma pessoa bastante criativa. E eu também amo artesanato. Tem várias áreas do artesanato que eu adoro. E eu queria muito, muito poder, assim, usufruir melhor, assim, do meu tempo para poder fazer mais coisas de artesanato, porque é uma coisa assim que eu amo fazer. Olha, eu gosto de ver filme de animação, desenho animado, e me divirto, eu acho engraçado, rio, vejo de novo, não vejo uma vez só, gente, eu vejo mais de uma vez. Não é porque as crianças pedem, não, eu gosto de ver, gosto de pegar minha pipoquinha, assistir Toy Story. Gente, eu choro em filme assim desse, rio, né? Parece até que eu não tive infância, mas tive sim. Eu casei aos 24 anos e o meu casamento foi bem rápido. Foi assim, entre namorar, noivar e casar, deu 5 meses. Eu me casei aos 22 anos. Eu conheci o meu marido na internet e foi num chat de uma universidade. Eu não sei se você é do tempo do Mirk, tinha o Mirk, que tinham vários sites, várias salas de chat. E eu participava de um bastante frequentemente, que era o da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E na época que terminou o vestibular, eu estava tentando falar com o pessoal, os meus conhecidos ali, né, desse chat. E ninguém me respondia, eu queria saber sobre o resultado do vestibular, como fazer o cálculo e tal. E ninguém dos que eu conhecia me respondia, e lá estava o meu marido, que eu não conhecia o nome dele, né, o nickname que ele usava, eu não conhecia, então eu não falei com ele. Mas aí eu decidi, vou falar com esse aqui, né, procurei, puxei papo com ele, tu sabe o resultado e tal, né, como é que funciona para fazer o cálculo, ele me respondeu, e a partir dali a gente nunca mais parou de se falar, a gente ficou se falando até hoje. Eu era daquelas pessoas que eu não sabia fritar um ovo, né, literalmente, não estou exagerando não, eu no máximo sabia passar a manteiga no pão, e não me orgulho disso, né, e eu me lembro que quando o meu marido foi pedir a minha mão em casamento, né, porque teve essa coisa de pedir a mão em casamento para o meu pai foi muito sincero e disse assim, olha, não vou mentir para você não, mas a minha filha não sabe fazer nada. Ele avisou. E eu falei assim, poxa, meu pai assim, vai espantar os pretendentes, né? Mas ele foi sincero e o meu marido na época disse que aquilo não importava o que eu sabia fazer lá, sabia se virar na cozinha. Bom, pegando esse gancho aí da Renata, que não sabia nem fritar um ovo, eu sabia, assim, fazer algumas coisas, assim, em casa, né? Por ser filha única da minha mãe, eu ajudava ela seguido. Mas tem um ponto na minha história aí que é muito engraçado, vou dividir com vocês. Foi quando o meu marido, na época, era namorado.
Eu nem me lembro, não, acho que nem era namorado. Mas ele chegou na minha casa pra jantar e eu fui fazer uma massa, um macarrão, e coloquei a água, né, e peguei o espaguete, e ele entrou na cozinha exatamente no momento que eu estava pegando o espaguete e quebrando no meio pra botar na água fria. No momento que eu fiz isso, ele botou a mão nos cabelos assim, não! Eu parei assim, o que foi? Falei pra ele, tu tá quebrando o espaguete? Eu falei, sim, tu tá botando na água fria. Eu, não é pra fazer. Aí, o que acontece? Graças a Deus eu casei com uma pessoa que sabe cozinhar muito bem. Assim, a metade das coisas que eu como hoje eu aprendi a comer com ele. Então, casamento faz milagres, né? Eu não ganhei ele pelo estômago. Seria o contrário, se fosse dizer assim, né? Eu tenho 3 filhos, fui mãe pela primeira vez aos 29 anos. E foi interessante que naquela época os médicos diziam que seria difícil eu engravidar porque eu tinha ovário policístico. Inclusive eu estava fazendo uns exames de saúde assim, porque eu queria entrar na academia. E quando eu fui lá fazer a inscrição, eles pediram uma bateria de exames. Então eu comecei a fazer os exames e nesse meio, né, que eu estava fazendo os exames, descobri que estava grávida. Então tive que adiar a academia e adiei até hoje, né? Eu tenho 2 filhos e eu fiquei grávida do meu primeiro filho aos 29 anos. Eu tenho carteira de habilitação, mas morro de medo de dirigir. Bom, eu me considero uma pessoa muito mais otimista do que pessimista. Eu acredito que uma coisa vai dar certo. Eu não sou uma pessoa curiosa. Com relação às coisas que as pessoas dizem assim, tem um segredo para contar, mas não vou dizer. Ou então, quando eu recebo alguma correspondência, alguma encomenda, eu não vou logo abrir. Eu espero estar assim, tranquila, poder sentar, pegar o pacote e abrir direitinho. Bom, eu sou bastante caseira e eu adoro o silêncio. Eu preciso ter momentos de silêncio, o que é bastante raro atualmente. Em 2004, eu tive uma paralisia facial. Eu fui dormir assim com uma dor de cabeça forte e eu me lembro que o meu marido estava em viagem, né? Foi em setembro, assim, até perto do feriado de 7 de setembro. Fui deitar mais cedo, até estava com dorzinha de cabeça, e depois aumentou, ficou muito forte durante a noite. Mas eu não fiz nada e quando acordei estava com o lado esquerdo, essa parte aqui do rosto toda paralisada. Também não estava sentindo o cheiro e nem o sabor das coisas. Levei um susto, claro, né? Fui no médico, fui no neurologista e ele disse que eu tinha tido um edema cerebral, pediu uns exames para fazer, uma tomografia também, para descartar outras coisas e passou medicação e fisioterapia. Eu achando que ia ser assim umas massagens, umas coisas fáceis, mas não, era um estímulo elétrico. Colocavam assim umas plaquinhas assim, uns eletrodos, não sei o nome, e aquilo ficava fazendo uns estímulos e era bem doloroso. Em 2007, eu tive uma trombofilia numa das minhas pernas. Um pouco antes de eu acordar, eu fui me espreguiçar e me deu uma cãibra na perna, mas forte, assim, eu não consegui conter na hora. E depois daquilo eu nunca mais consegui caminhar direito, eu ficava mancando e a coisa foi piorando. Fui consultar um outro profissional e esse profissional examinou minha perna, tudo, as veias, e ele não encontrou nada. Ele falou assim, faz o seguinte, vai agora lá na emergência do hospital e faz um exame assim. Se der maior que 500, tu me liga. Aí fui, fiz, o resultado saiu mais de 500 mesmo, ou seja, tinha uma coagulação, alguma trombofilia em curso, né? Então a gente ligou pra ele e ele falou, não, fica aí no hospital. Fui pra emergência do hospital, me chamaram o especialista pra fazer ver as veias, né, examinar, uma Doppler que eles chamam. Então ele procurou e lá pelas tantas ele achou, porque era numa veia não principal, numa veia periférica. Então eu tive que tomar durante uma semana injeção na barriga pra deixar o sangue mais líquido. E depois fiz mais um tratamento de 6 meses tomando um remedinho. E aí o que aconteceu? Que minha perna melhorou, tudo, eu tive que parar de tomar anticoncepcional. Até isso é uma coisa bem importante, preste atenção, porque isso não é falado, mas se você ler na bula aí do seu anticoncepcional, um dos contras que pode acontecer é
a pessoa ter trombose em função do anticoncepcional. No meu caso, os médicos deveriam fazer um exame para ver se você tem propensão. Na minha família não teve nunca, que eu saiba, nenhum caso de trombose na minha família. Então, aparentemente, uma pessoa saudável, tudo não vai ter problema com isso. E no fim, eu tive a única explicação que se pode ser ou era essa predisposição, algum problema com o anticoncepcional, ou foi o que o médico que fez a Doppler me disse, é que muito raro pode acontecer, na hora da cãibra, a cãibra foi tão forte que feriu uma veinha e criou ali uma coagulação e criou toda essa situação. Eu sou doadora de sangue e medula desde os meus 18 anos. Ainda não tive a oportunidade de doar medula, embora esteja no cadastro, né? Eu só parei durante a gravidez e a amamentação. E até hoje continuo fazendo as minhas dádivas, né? E é uma coisa muito boa. É como a Bíblia diz, né? Melhor dar do que receber. Quando eu tinha 18 anos, eu conheci uma casa de passagem. Casa de passagem onde ficam crianças pequenas, onde os pais estão em alguma situação judiciária que a criança não pode ficar junto. Então essa casa de passagem acolhia crianças recém-nascidas há 5 ou 6 anos. Então aos 18 anos eu conheci essa casa de passagem através do meu colégio e fui lá junto com algumas colegas minhas, a gente foi lá conhecer. Essa casa de passagem era secreta, porque os pais não podiam saber onde essas crianças estavam para não correr o risco de irem lá, querer tirar força, alguma coisa assim. Então, toda semana a gente ia lá dar atenção para as crianças, o que a gente fazia era acolher essas crianças, dar carinho. E lá foi assim onde eu aprendi a pegar bebê no colo, porque as mulheres que trabalhavam lá eram poucas em relação à quantidade de crianças que tinha. Então elas eram muito assim, queriam atenção, queriam carinho, queriam alguém para brincar, sabe? Então foi uma experiência muito rica. Eu me apeguei muito a um bebezinho que tinha lá na época, eu vou chamar de F. E sempre que eu ia lá, eu ia ver o F, assim, pegava ele no colo, dava o mamazinho dele, trocava ele, dava o banho nele. Era um bebezinho, acho que ele tinha 6 meses, não, ele tinha 3 meses, gente, 3 meses, coisa mais amada. Eu me peguei de tal forma, essa criança, que um dia eu tive um sonho que tava pegando fogo essa casa de passagem. E eu entrei, a gente tava tirando as crianças, correndo, e eu entrei assim, dizendo, tá, tem que pegar o F agora, vamos lá pegar o F. Aí alguém falou assim, não, mas ele já foi. E eu fiquei tão triste, eu acordei daquilo assim, sabe, com aquilo assim, nossa, que coisa. E no outro dia de manhã, eu ia lá na casa de passagem visitar, né. Não, eu acho que eu não ia ir, mas eu liguei pra dizer se eu podia ir visitar, e eles já me conheciam, né, a diretora, ela já me conhecia, ela falou assim, olha, deixa eu só te avisar uma coisa, o F foi embora. Olha só que coisa interessante, né? E eu fiquei muito surpresa, né? Porque eu sonhei aquilo e no mesmo dia acordei com aquela sensação ruim de que eu queria ver ele tinha ido embora. Aí eu liguei pra lá, pra poder ir lá, e ele tinha ido embora, que a avó dele foi lá buscar ele, né? Enquanto o caso não se resolvia, quis tirar ele de lá. Então foi uma experiência bastante rica, assim, e foi lá que eu pensei, assim, seriamente em um dia eu poder adotar uma criança. Gente, eu não curto cuidado com beleza. Tenho muita preguiça de fazer isso. Gente, cuidar de cabelo, cuidar da pele, cuidar... Né? Não é que eu não acho que a pessoa não deve ter, mas não faz parte de mim esse tipo de coisa. Então, por isso é que eu digo que não curto fazer em mim. É simplesmente, acho que é preguiça mesmo, né? Não sei, você também é assim? Bom, eu gosto de me cuidar. Eu procuro, assim, até eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso. Gosto de me cuidar, gostaria de poder me cuidar mais, mas assim, como eu tô numa fase minimalista, eu tô procurando, né, eu também não quero ficar gastando um monte de dinheiro com um monte de produto pro cabelo, pro rosto e tal. Eu tô tentando, assim, aquilo que tá acabando, eu tô tentando achar alternativas mais naturais para que possa ser mais econômica e também não ter um monte de coisa, sabe, no banheiro, por exemplo. Tem um monte de creme pro rosto, um monte de creme pro cabelo. Não gosto disso, eu gosto de coisa... Eu tô numa fase que eu quero ter, assim, o mínimo, e é isso, e funciona pra tudo, ótimo. Dá pra ficar tendo um monte de coisa e depois tem que ficar organizando tudo. Eu não sou uma pessoa matinal, sabe, de manhã. Eu sofro daquela inércia do sono, né? Fico, assim, meio anestesiada de manhã, demoro pra entrar no ritmo. E
Mesmo depois de tomar o café da manhã, ainda fico um tempo assim naquela mornice, aquela dificuldade de raciocinar, de agir. Bom, eu já tive passarinho, gato e cachorro. E o cachorro, o passarinho e o gato eu tive quando era criança. Cachorro eu tive depois de adulta, foi meu primeiro filho. Eu digo que foi meu primeiro filho, porque quando eu me casei em junho. E aí, em agosto, a gente adquiriu um cachorrinho que se chama Davi, que é um Lhasa Apso. Vou agora tá com a minha mãe. Atualmente eu tô cogitando a possibilidade de ter um outro animalzinho aqui em casa. Eu sempre fui apaixonada por bicho, por gato, por cachorro, quando era criança, depois adolescente. Mas atualmente eu já não sou mais, assim, eu gosto, acho bonitinho, mas não é aquela coisa assim que eu morro de amores pelos bichinhos, sabe? Agora não, mudou um pouco isso. Mas eu vejo assim que pros meus filhos, eles gostariam muito, eles adoram bichinho. E eu lembro de mim na minha infância que eu era assim louca por animais. E eu acho que é super importante, né? Então, quem sabe aí vai rolar um gato por aqui, que eu acho que é um pouco mais fácil de lidar. Então talvez role um gato por aqui daqui a alguns meses, vamos ver. Uma coisa que eu amo, não é coisa, é bicho. Eu amo bicho, cachorro, gato. Eu sou daquelas que levam ração na rua, assim, para dar para os cachorros de rua, para os gatos de rua. Eu paro para mexer neles, paro para brincar com eles. Conheço os nomes dos cachorros dos meus vizinhos todos. Às vezes, gente, eu nem sei o nome do vizinho, mas sei o nome do cachorro do vizinho. Uma coisa, eu não gosto de falar no telefone. Eu não sei se é porque na minha adolescência eu falei muito no telefone. Tem uma amiga, a Lu. Oi, Lu, beijo se tu estiver me vendo. E a gente se falava horrores. E era numa época que o telefone era caro, né? Que era nem me lembro o nome do CRT, eu acho, não me lembro. Mas era uma coisa cara. Ela me ligava, eu ligava pra ela. A gente ficava assim com altos papos, planejamentos do futuro, conversas assim, sabe? Então era muito, muito bacana. E aquela época foi bastante especial. Mas hoje eu não aguento falar no telefone. Eu gosto de conversar assim, ó, coisas objetivas. Pra marcar consulta, ou pra saber assim rapidamente uma coisa que tá acontecendo, alguém precisa me falar algo assim que não dá pra se encontrar, assim tudo bem. Mas ficar batendo papo no telefone, eu sofro horrores, eu não gosto. É uma coisa assim que não dá, sabe? Eu prefiro assim, ó, se não dá pra gente se ver, ter conversa olho no olho, eu prefiro então que a gente, sabe, WhatsApp ali, fica mandando mensagem, ou de áudio, ou escrito. Porque bater papo no telefone, ali onde eu tenho que ficar segurando, ficar pendurada no telefone, eu não gosto, eu sofro bastante. Tem alguém que é assim também? Eu conheço a Dani aqui do canal desde 2011, mas nunca a vi pessoalmente, nunca estivemos juntas lado a lado, nunca pudemos dar um abraço, né? Nós moramos em países diferentes, ainda não tivemos aquela oportunidade de estarmos juntas, nem eu ir lá na casa dela, nem ela de vir aqui em casa, mas eu espero que isso venha acontecer em breve. A última coisa aí que eu não podia deixar de falar é que, né, eu e a Renata, a gente não se conhece. A gente se conhece há 4 ou 5 anos, pela internet, trabalhamos aí junto, conversamos praticamente todo dia. E infelizmente a gente não se conhece pessoalmente. Eu adoraria, né, poder trazê-la aqui, que ela viesse aqui na minha casa. Até a gente já pensou na possibilidade de alguma empresa, assim, quem sabe, né, fazer um patrocínio, né, trazer a Renata aqui. Eu acho que ia ser tão legal, né. O que vocês acham, né, eu e a Renata, assim, lado a lado, conversando, podendo fazer uns vídeos junto, né, ficar mais dinâmica a coisa. Gostaria de esse ano a gente poder se encontrar. E esses foram os 50 fatos sobre nós. Se você se identificou com alguma coisa, achou mais curioso ou ficou surpreendido com algum fato, né, ou pensava ao contrário, escreve aí nos comentários que a gente vai gostar de saber. E obrigado por ter assistido. Um beijinho, até a próxima. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho. Vou começar que nem a Ana Maria Braga, com uma historinha pra gente refletir. Há um tempo atrás, um certo rei não conseguia dormir.